a seguinte visão. Olá, seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana Independente Sertanópolis em nossa celebração online. Para nós é uma grande alegria poder receber você aqui, ainda que virtualmente. Mas gostaríamos de dizer que a nossa igreja te acolhe com muito carinho e temos a alegria de poder ter esse momento de contato com você. Quero lembrar você que a nossa comunidade local tem a seguinte visão: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações e eventos inspirativos que possam trazer ao nosso coração a sensibilidade da intimidade com o Senhor. Queremos também amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis, onde possamos cuidar uns dos outros através da nossa vida em comum. E também queremos alcançar o mundo, através de estratégias que sejam evidentes a presença do Reino de Deus. Nosso propósito é sinalizar o Reino de Deus que já chegou e também já está entre nós. Portanto, venha participar conosco da nossa comunidade, ficamos felizes de poder te receber e aguardamos a sua visita outra vez, seja virtualmente ou seja pessoalmente, queremos te receber de braços abertos. Deus abençoe e tenha uma ótima celebração. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos começar mais um culto ao nosso Deus, adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que é o nosso Senhor Jesus. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não me importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Levantarei
nossos olhos a Ti, Senhor, e perguntamos: de onde virá o meu socorro? E nós dizemos nessa noite: meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eleva os olhos para os montes: de onde virá o meu socorro? Vem daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, imaginamos. Por isso, meu irmão, clame nessa noite, clame ao Senhor, sabendo que direto do trono da graça existe socorro para a sua vida. Direto do trono da graça existe solução para o seu problema. Levantamos os nossos olhos para Ti, Jesus, somente para Ti. Não existe solução a não ser a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade sobre nós, Pai. Por isso estamos aqui nessa noite. Não viemos buscar a solução na música. A solução não está no pregador. A solução não está em um culto ou numa igreja. Mas a solução está no poder daquele que nos chamou, daquele que nos uniu, daquele que nos amou, do Senhor da igreja, do dono da palavra, daquele que sempre existiu, do que tem a eternidade em suas mãos. Já nos deu todas as coisas através do seu Filho, e também nos dará tudo o que nós precisamos, satisfará todas as nossas necessidades, encherá o nosso coração de alegria, de deleite, esquecendo os nossos pecados e nos trazendo para uma nova vida de união com Deus através de Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso, aplauda Ele, glória a Deus. Cumprimente seu irmão antes de você se assentar, dê um abraço nele, fala: força, irmão, acabou o feriado, amanhã é dia, acordar cedo todo mundo. Gostoso descansar, né, gente? Mas trabalhar é bom também. Pessoal, gostaria de passar alguns avisos. Primeiramente, bem-vindo você aqui conosco nessa noite. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar conosco, celebrando o nome de Jesus, adorando a Ele, engrandecendo o nome dEle. Ele é tudo em nossas vidas, amém? Por isso estamos aqui. Vamos passar alguns avisos. Opa, voltando. Volta um para mim, hein? Isso. Pessoal, retiro de homens. Nós estamos já com as vagas praticamente acabadas. Você que já fez a sua vaga, já se inscreveu, né? Já está com sua vaga garantida. Parabéns, você conseguiu a sua vaga. Você que ainda não fez a sua inscrição, procure a gente ali no balcão de informações após o culto. Eu estarei lá, estarei anotando o seu nome, estarei lhe dando uma ficha de inscrição. Esse momento é maravilhoso, irmãos. Por enquanto acontece apenas uma vez no ano. Nós já estamos percebendo que um retiro no ano está ficando pouco, porque as vagas estão acabando rapidamente. Das mulheres praticamente acabou na primeira semana. Para você ver como que a procura tem sido intensa. E nós entendemos que isso é um direcionamento de Deus. Pois Deus quem atrai, não somos nós. Nós não temos nada de especial a não ser a presença dEle aqui neste lugar. Por isso nós louvamos a Deus por tudo que tem acontecido em nosso meio. E você, homem, se inscreva. Será 31 de maio a 2 de junho de 2019. O investimento é de R$170. Aumentou um pouquinho com relação ao ano passado, mas por conta disso, nós trouxemos outras opções de pagamento. Você pode fazer no boleto bancário em até 3 vezes, pode fazer no cartão de crédito à vista e pode pagar a sua inscrição à vista. Faça sua inscrição, corra. No domingo tínhamos apenas 6 vagas, como a secretaria da igreja, e nós estávamos agora no feriado de folga. Eu não sei se ainda fizeram algumas inscrições, mas ou seja, temos poucas vagas, não temos mais de 6 vagas. Então se inscreva, nos procure, que nós estaremos fazendo sua inscrição. Manhã de oração, amanhã teremos às 6:30 da manhã, por isso você está convidado a estar aqui conosco, um tempo breve de oração, de palavra. Nós não nos delongamos, meus irmãos. 7 horas estamos tomando um café, para você poder ir para o seu trabalho, ter os seus afazeres, mas venha, é um momento de restauração, é um momento de busca, um momento que nós prezamos muito aqui na nossa igreja, e será maravilhoso tê-lo conosco. Bazar missionário, você pode doar roupas até o dia 8/3, meus irmãos. Ou seja, nós estaremos fazendo um bazar missionário agora no começo de março. Toda a renda do bazar será revertida para missões. Então, além da sua contribuição com missões, que você é ofertante, você também pode ajudar
trazendo essas roupas para que nós possamos vender a um preço baixo. Então nós temos duas vieses aí nesse bazar. Nós queremos atender a comunidade com roupas boas, com um preço baixo, e queremos levantar fundos para uma oferta missionária. Então contribua, procure no seu guarda-roupa, se você tem alguma roupinha legal lá, se você tem algo que dá para a gente vender, que você não usa mais, ou até que você nem usou ainda, quem sabe, né? Deus pode tocar o seu coração para trazer algo de qualidade realmente aqui, para que possamos vender e possamos levantar fundos para missões. Outro aviso que eu gostaria de trazer para vocês é que chegaram materiais novos na nossa livraria. Nós temos um livro aqui do Max Lucado. Talvez você é novo na igreja e você ainda não entendeu o que é a oração. Daí você pode parar e pensar, nossa, mas tem gente que ora tanto tempo, eu não consigo passar 10 minutos orando. Eu não consigo passar 5 minutos orando, já me dá sono, eu durmo. Max Lucado, ele trata nesse livro, que se chama Antes de Dizer Amém, o poder extraordinário de uma simples oração. Através da oração do Pai Nosso, ele dá algumas dicas, discorre a respeito da oração. Para você que ainda não tem um contato com a oração, para você que tem dificuldade de orar, recomendo esse livro. Ele é apenas R$15, meus irmãos, R$15, ou seja, preço de custo. E nós também temos Bíblias para oferecer. Chegaram algumas Bíblias na linguagem de hoje. Essa aqui, por exemplo, é R$30. É uma Bíblia leitura perfeita, ou seja, uma fonte completamente nova para quem tem dificuldade de leitura. Apenas R$30, meus irmãos. Incentivo você que não tem uma Bíblia a adquirir na nossa livraria. Apenas preço de custo. Outro aviso, História da Igreja. Um panorama das origens do cristianismo até os dias atuais. O que é isso? É o nosso novo curso de estudos bíblicos avançados. Esse curso está substituindo a escola bíblica dominical. Você que costumava vir pela manhã na escola bíblica dominical, não venha mais. Nós não temos mais escola bíblica dominical. Você vai acordar mais cedo, à toa. Então, se inscreva e participe do nosso curso bíblico às quintas-feiras, a partir dessa quinta, agora dia 7, a partir das 19h30. Esse curso é modular, tem certificação. Nós estamos preparando um curso que acreditamos que será de grande valor para a igreja, pois nós falaremos do começo da igreja até os dias atuais, discorrendo por toda a Bíblia, por toda a história, e faremos isso de uma maneira muito prática, muito objetiva, para que você tenha curiosidade de aprender mais. Panorama das origens do cristianismo até os dias atuais. Curso de 12 horas de duração, e você pode se inscrever. Próxima série de mensagens, dos domingos às 9h30 da manhã e às 19h30, o Sermão da Montanha. Provavelmente você já conhece essa passagem, onde Jesus fala a respeito da lei e do Novo Testamento, a respeito de como ele, ao invés de abolir a lei, veio cumprir, trazendo ensinamentos para o nosso dia a dia. É um sermão muito prático, meus irmãos. Fala a respeito da vida cotidiana. Por isso eu te chamo para vir estar conosco nos domingos. Por falar nisso, o pastor Denis está em viagem, está ministrando em Dourados. Amanhã ele já estará conosco, amanhã à tarde já estão chegando. Manda um abraço para a igreja, ele estava ministrando num retiro de carnaval de jovens e estará conosco a partir de amanhã. Então, próxima série de mensagens, o Sermão da Montanha. Vamos colocar em pé, dízimos e ofertas. Malaquias 3:10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Amém? Quem quer ser abençoado? Em nome de Jesus, amém? Todos nós queremos ser abençoados. E não é uma troca, meu irmão. É generosidade e fidelidade. Isso que Deus espera de nós. Independente do valor, o que importa é o seu coração. Então contribua enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção. Essa canção agora é a primeira vez que nós vamos cantar, mas ela tem uma letra muito fácil. Vou ensinar para os irmãos o refrão. E ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque mesmo que você esteja passando por algum tipo de problema, uma coisa que talvez aos seus olhos não tenha solução, o Senhor, Ele é a nossa força e Ele nos dá alegria. Ele é a nossa esperança. Diz assim: se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria
nosso socorro está em Ti. Oh, nós amamos a Tua presença, Pai. Preocupar com a aflição e com as
nós confiamos em Ti, é por isso que depositamos toda a nossa confiança em Ti, sabendo que a nossa alegria vem do Senhor, sabendo que Tu és a esperança viva, a certeza de que as coisas vão dar certo, porque a Tua presença está no nosso meio, porque a Tua presença está no nosso dia a dia, visitando os nossos lares, visitando, ó Deus, ó Pai, aquelas situações que nós pensamos que não há jeito, mas para o Senhor tudo tem uma solução, Pai. Nós Te engrandecemos e exaltamos o Teu nome. Aplauda esse Deus maravilhoso. Amém, glória a Deus. Rapidamente gostaria de convidar as crianças, os facilitadores para vir aqui à frente. Crianças e facilitadores para o nosso cultinho infantil. Cadê a criançada? Olá, meninada. As crianças. Certinho? A gente tem mais crianças vindo. Vai vir? Irmãos, vamos estender a sua mão. Senhor Deus, Pai, queremos entregar essas crianças nas suas mãos. Ministre o coração delas, assim como o nosso coração será ministrado nessa noite. Que elas possam crescer em toda retidão, em toda justiça, em todo aprendizado e principalmente no amor. É que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Podem ir, crianças. Os intercessores venham à frente, por favor. Você pode continuar de pé. Nós estaremos continuando louvando ao Senhor. E você que está na terceira, quarta e quinta semana de campanha, pode vir à frente para você receber oração, para você cumprir esse propósito que você entregou nas mãos do Senhor, essas causas que você vem entregando nas mãos do Senhor. Que nós possamos fazer isso nesse momento. E você que está no seu banco, louve ao Senhor, esteja em reverência, em oração, para que nós tenhamos esse momento pelo Espírito, no Espírito e através do Espírito. Glória a Deus. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me
graça, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Eu até hoje nunca presenciei alguém que escutasse de outra pessoa "eu te amo" e não ficasse entusiasmado, e não ficasse com o coração cheio de alegria. Quanto mais ouvindo do nosso Deus, aquele que é todo poderoso, aquele que poderia escolher a Obrigado por esse amor, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome porque o Senhor se sacrificou em nosso lugar. Muito obrigada pelo sangue derramado, que hoje pode nos proporcionar tanta alegria de viver e comunhão com o nosso Pai. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Obrigado, Pai, por esse amor, ó Pai. E eu tenho certeza, ó Pai, que através desse amor, ó Pai, nós podemos confiar em quem o Senhor é. Nós podemos confiar na Sua palavra por causa desse amor, ó Pai. Porque esse amor, ó Pai, que foi dito para nós, ó Pai, ele se cumpriu através do Seu Filho. Por isso, ó Pai, que essa confiança, ó Pai, no Senhor seja revelada, ó Pai, aos nossos corações essa noite. Abençoe a Sua palavra, ó Pai, que a Sua palavra seja eficaz aos nossos corações. Porque a Sua palavra diz que ela é eficaz, Pai. Por isso, seja eficaz essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Obrigado, equipe de louvor, por esse momento precioso. Que bom que você veio. Boa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu estar na casa do Senhor nesse dia de feriado. Muitos viajando, alguns voltando de viagem, alguns ainda no seu local e vão voltar talvez amanhã. Mas a gente não para. E nós vamos continuar hoje conversando um pouco sobre a nossa série de mensagens toda terça, que é Mãos à Obra. E você que está vindo aqui já desde a primeira terça-feira, você tem percebido algo muito interessante, que é a reconstrução dos muros através de Neemias. Então, se você está acompanhando já tem umas 2, 3 ou até mais semanas, você tem percebido que Neemias era um reconstrutor. E se você está aqui pela primeira vez, a nossa série de mensagem quer falar sobre isso. Colocarmos a mão na obra, assim como Neemias fez e reconstruiu os muros de Jerusalém após o exílio. Nós somos convocados a reconstruir os muros da nossa vida. Então nós estamos fazendo esse paralelo. Se você é visitante, é isso que nós estamos conversando sobre, através de Neemias, através de alguns ensinamentos que o livro de Neemias nos deixa, vermos alguma maneira de reconstruirmos os muros caídos das nossas vidas. E hoje, uma das maneiras que nós vamos conversar é sobre confiança. E quem se sente confiante? Você não precisa me responder. Mas você aí, você é uma pessoa confiante? Você se acha autossuficiente? Você tem uma confiança em si mesma, em si mesmo?
como é a sua confiança em você? Você tem confiado que você é capaz de exercer algumas funções? Você tem confiado em você mesmo, achando que você é capaz de realizar algumas obras? Mas agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Como está a sua confiança em Deus? Talvez você fale assim, não, Toneiro, eu tenho uma confiança muito forte em mim, eu sei que eu consigo, eu sei que eu vou fazer, eu vou lutar, então vai dar certo. Mas e quando é preciso confiar em Deus? Quando é preciso confiar em Deus, como daí essa confiança em você fica? O quão grande, o quão forte é a confiança em Deus na sua vida? E nós vamos conversar um pouco sobre essa confiança que Neemias deixou claro. Então, antes de tudo, já quero que você abra a sua Bíblia. Se você não trouxe, você pode acompanhar pelo telão, você ligue ela através do celular também, qual seja a Bíblia que você está, e que você vai anotando e vai acompanhando junto com a gente, em Neemias capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim a partir do versículo 5: Então na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha em mãos uma carta aberta, em que estava escrito, diz o versículo 6, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês e os judeus estão tramando uma revolta, e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. Versículo 7, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação: há um rei em Judá. Ora, essa informação será revelada ao rei, por isso, vamos conversar. No versículo 8 diz: eu lhe mandei esta resposta, Neemias dizendo: nada disso que você diz que está acontecendo, na verdade é pura invenção sua. Estava todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Se você puder grifar essa parte do versículo 9, eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. É a partir dessa frase final, através dessa oração que Neemias fez a Deus, que nós vamos conversar um pouco sobre confiança. Para vocês entenderem agora o contexto de que está toda essa história, o povo já tinha levantado os muros já estavam todos levantados, enfim eles conseguiram levantar todos os muros, mas havia algumas coisas que precisavam ser terminadas ainda, porque se tem confiança para terminar, quer dizer que está inacabado, e o que estava inacabado eram os portões deste muro. Agora vamos imaginar, será que o povo estava protegido? Porque eles tinham os muros, uma fresta, muros, outras frestas, ou seja, o povo não estava completamente protegido, pois havia ainda uma obra inacabada, os muros haviam sido levantados, mas os portões ainda não haviam sido levantados, e todos os inimigos do povo de Deus já estavam com medo do que eles poderiam fazer, mas na verdade é que eles só queriam reconstruir os muros para que eles pudessem viver em segurança. Então o povo começou a levantar falsas testemunhas, levantar falsos dizeres sobre por que eles estavam levantando os muros, e foi 4 vezes levado uma mensagem para Neemias, e Neemias respondia da mesma forma as 4 vezes, até o ponto em que na 5ª vez, Sambalate fez essa mensagem, fez essa menção, que fez Neemias, fazer essa oração. Eu, porém, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Agora deixa eu te perguntar, talvez você já esteja vindo aqui já tem algumas terças, certo? Talvez já seja a 3ª, 4ª, 5ª, talvez já fazem 2, 3 anos que você está aqui, talvez já fazem 10 anos que você está aqui, talvez hoje é a sua primeira vez. Mas deixa eu te falar uma coisa, você ainda não está totalmente protegido, a obra ainda não está acabada, muito pelo contrário, ela está inacabada. Pense nos portões, faz parte da segurança dos portões, porque do que adianta você ter vários muros, sendo que você vai ter um grande buraco entre esses muros, ali o povo inimigo pode tentar entrar, pode tentar atacar a cidade de Jerusalém novamente. Então, pense comigo dessa forma, talvez você entrou aqui achando que você já está protegido,
por uma autoconfiança sua, porque você disse, não, eu tenho coragem, não, mas eu estou priorizando a obra de Deus, eu estou indo, eu estou avançando, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou orando, e na verdade, deixa eu te dar uma boa notícia, mas na verdade vai ser ruim para você, você não está totalmente protegido, porque talvez você está se enchendo tanto do seu eu, que você não está vendo que esses muros ainda estão inacabados. Glória a Deus pelos muros que já foram levantados na sua vida. Glória a Deus porque até aqui Deus tem te sustentado e você tem erguido esses muros novamente. Você, assim como Neemias, tem colocado a mão na massa, colocado a mão no arado, orando, esperando, chorando, passando noites em claro, dando glória a Deus nas tribulações. Que bom, mas ainda não acabou. Ainda existe uma oportunidade para você cair. Ainda existem oportunidades e maneiras que pode fazer com que você caia. Então talvez o que eu vou trazer para você essa noite, talvez não seja tão confortável, porque eu quero que você ligue um pisca-alerta. Eu quero que você acenda um pontinho de interrogação na sua mente relacionado à confiança. Porque já tem muitos anos e muitos anos e muitos anos que nós vemos que o ser humano cada dia mais tem se aperfeiçoado, ele vem se aperfeiçoado, criando novas tecnologias, desenvolvendo o mundo para que aquilo satisfaça o quê? A ele mesmo. E para que no final ele seja coroado. Para que no final o ser humano seja coroado porque ele conseguiu e ele chegou lá. E se você está aqui essa noite, eu quero que a palavra da confiança, que não é a confiança em si mesmo, mas é uma confiança externa a você, uma confiança fora de você, eu oro para que isso tome conta do seu coração essa noite. Porque se você sair daqui essa noite achando que você ainda é autossuficiente, que você não precisa confiar em um Deus que te criou e conhece cada detalhe seu e o seu futuro, talvez você não esteja com seus ouvidos atentos. É preciso terminar a obra. O povo inimigo já está revoltado com você. A sua família já está revoltada, o seu trabalho, está todo mundo revoltado com você, e você está falando assim, Deus, eu preciso terminar essa obra, eu preciso me sentir seguro. Mas sabe que às vezes eu fico pensando e eu quero te perguntar, é que o que tem tirado a sua confiança? Por que você anda tão inquieto? O que tem tirado a sua confiança em Deus a ponto de que você fique tão preocupado se você vai ou não conseguir? Porque se a obra não é minha, não é sua, não é nossa, mas é de Deus, por que a pressa? Talvez, se Neemias não tivesse uma confiança tão grande em Deus, na primeira resposta à mensagem do povo inimigo, marcando com ele uma conversa para emboscar a vida dele, até tirar a vida dele ali, ele já tenha ficado, meu Deus, o povo, os inimigos, eles querem nos atacar, os inimigos, eu vou lá, vou conversar, vou mostrar que não é nada disso. E talvez você tenha tomado algumas decisões precipitadas, porque você tem se sentido inseguro, porque você não tem confiado. Uma grande consequência da falta de confiança em Deus é a insegurança. E o que talvez tenha tirado a sua confiança é a sua insegurança, não em você, mas uma insegurança sobre aquilo que Deus quer fazer com você. E talvez na primeira vez que a tentação veio sobre você, assim como veio sobre Neemias uma carta chamando para conversar, para eles conversarem sobre essa reconstrução dos muros, talvez na primeira tentação você já cedeu. E aonde que está o problema aí? Que quando você chega inseguro, sabe o que acontece? Você mostra as suas fraquezas. Quando você não está confiante e seguro naquilo que Deus quer fazer para você, e está fazendo em você, você acaba demonstrando as suas fraquezas. Talvez se Neemias estivesse inseguro, não estivesse confiando em Deus, talvez na primeira mensagem, ele já teria ido lá. E sabe o que teria acontecido? Ele teria contado todas as fraquezas para os inimigos. Não, realmente, a gente não está reconstruindo os muros ainda, só levantou as paredes. Ainda tem buracos que precisam ser colocados portas, ainda tem algumas coisas que precisam ser arrumadas. Ali ele mostrou a fraqueza. E quantas vezes, desde quando você começou a frequentar aqui, ou talvez seja o seu primeiro dia, mas quantas vezes na sua vida, alguma decisão precipitada sua demonstrou a sua fraqueza? Demonstrou a sua insegurança, não em você,
mas a insegurança sobre aquilo que Deus quer para você e sobre aquilo que Deus tem para você. Quantas vezes na sua vida, talvez esteja passando um filme na sua mente, naquela situação, nessa outra, com os meus filhos, com meu marido, com minha esposa, com os meus pais, no colégio, na universidade, no trabalho, são tantas situações, meus irmãos. Eu acredito que a falta de confiança, acredito e tenho completamente certeza disso, que a falta de confiança, se você continuar com essa falta de confiança que às vezes você tem em Deus, sabe o que mais vai acontecer? Mais fraquezas, e quanto mais fraquezas, e mais emboscadas e ciladas você vai cair. E sabe quando você vai terminar o seu muro? Sabe quando você vai terminar a reconstrução? Sabe quando você vai se sentir seguro e em paz? Deixa eu te falar uma coisa, nunca. Nunca. E talvez você esteja lembrando de uma passagem que tem em Filipenses 1,6, que diz que aquele que começou a boa obra em ti, será fiel para completá-la até a vinda de Cristo. Realmente nós estamos em obras diárias. Realmente o nosso muro, não é porque você veio hoje aqui que ele vai ser finalizado, fechado, acabou. Não precisa mais de nada. Agora você pode ir para sua casa, não frequentar mais uma igreja, não buscar mais a Deus, que os seus muros foram levantados. Não, não é isso. Não é isso. Nós estamos em obras constantes. Mas talvez a sua falta de segurança em Deus, a sua falta de confiança em Deus, talvez vai fazer, sabe com o quê? Com que a obra não prossiga. Com que as portas e as colunas não sejam reforçadas e não sejam colocadas. Mas eu quero dar um exemplo de Jesus. Um exemplo prático para a gente poder entender um pouco sobre a falta de confiança e o que ela pode fazer com a gente. E esse exemplo prático está em Mateus 14, do 25 ao 31, que diz: em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Quem eram eles? Os discípulos. E disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, confiem, sou eu. Não tenham medo, pode acreditar, se sintam seguros, sou eu que estou aqui. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha o discípulo Pedro já fazendo as loucuras dele. No versículo 29, venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Se você está com a sua Bíblia aberta, grife o versículo 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós vimos agora duas histórias. Neemias, recebendo cartas, recebendo intimidações do povo inimigo, e fazendo uma oração: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Senhor, eu confio em Ti, me dê forças. E agora nós vemos uma outra situação, em que Jesus, em meio à tempestade, em meio ao mar, à noite, vai em direção ao barco onde estavam os discípulos, e Pedro disse: se és tu, faça-me com que eu chegue a Ti andando sobre as águas. Só que a gente, às vezes, faz igual Pedro. E deixa eu te perguntar, quantas vezes você foi igual Neemias e orou dizendo: Senhor, sustente a minha mão, me dê forças, pois eu confio no Senhor, pois eu confio na sua força. E quantas vezes você foi igual Pedro, que ficou com medo quando reparou no vento? Aqui há duas coisas muito particulares. Neemias não se importou com aquilo que o povo estava dizendo sobre o povo de Deus, sobre a reconstrução dos muros. Mas aqui Pedro, ele reparou no vento. O vento e o povo inimigo são as mesmas coisas, estão sempre tentando tirar a sua atenção. E agora eu quero que você faça um paralelo na sua vida. O que é o vento que você tem reparado? O que tem tirado a sua atenção? O que tem tirado o seu foco de Deus, de Jesus? Seja sincero com você mesmo agora. Sabe, é com você. O que eu estou falando aqui, meu irmão, minha irmã, é com você. É você com você e Jesus. O que tem tirado a sua atenção? O que tem tirado o seu foco? O que o inimigo tem tentado colocar na sua vida? Quantas cartas ele já mandou para você? Quantos bilhetes, quantas mensagens de WhatsApp daquela mulher no seu celular de madrugada? Ou daquele homem?
Quantas mensagens daqueles amigos que não te chamam para fazer algo construtivo, algo que venha gerar crescimento na sua vida, mas que venha gerar decrescimento em sua vida? Não sei nem se essa palavra existe, mas vamos tocar. O que tem tirado a sua atenção? Seja sincero. Seja sincero com você. Porque é aqui que é o ponto crucial. É aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Não existe confiança e segurança naquilo que Deus tem para você, que vai te fazer terminar a obra que Ele já começou em você, juntamente com Ele, se você não olhar aquilo que tem tirado a sua atenção. E talvez você esteja já tão alienado, talvez você já esteja tão anestesiado por essas coisas que estão tirando a sua atenção, que talvez você não está sendo capaz de fazer isso agora. Mas sabe o que é que te chama a atenção? O que tira a sua atenção, perdão? Sabe o que é que tira o seu foco? É aquilo que está à sua volta. Tudo à sua volta. Talvez você esteja idolatrando alguma coisa, alguma pessoa. Talvez o seu relacionamento esteja acima de Deus. Talvez o seu trabalho, o seu emprego, dinheiro esteja acima de Deus. E talvez você não tenha confiado em Deus a ponto de entender que Ele vai prover sobre a sua vida, e você fica se esforçando, e você fica se relacionando com pessoas, você fica dando pérola aos porcos. Talvez você esteja tentando tomar o lugar de Deus na sua vida. Porque Pedro, quando reparou ao vento, ele disse assim: meu Deus, aonde é que eu estou? Ou seja, ele estava olhando para Cristo, ele estava olhando com os olhos fixos em Jesus. Mas quando ele tirou o seu olho do alvo, ele afundou. Neemias estava com um objetivo: reconstruir esses muros, levantar os portões, viver em segurança, porque foi para isso que Deus me chamou. E então veio tantos desafios, tantas intimidações, mas sabe o que Neemias fez? Eu tenho algo importante para realizar. E não vai ser qualquer um que vai tirar a minha atenção. Não vai ser qualquer um que vai tirar a minha confiança em Deus, porque a minha confiança em Deus é inabalável, amém? Porque se você confia em um Deus inabalável, a sua confiança tem que ser inabalável. Vocês precisam entender, igreja, assim como eu precisei entender isso na minha vida em muitos momentos. Se eu confio em um Deus inabalável, eu não posso me abalar com as situações. Eu não posso me abalar com o que está acontecendo à minha volta. Eu não posso me deixar abalar por aquilo que tem tomado o meu coração no meu dia a dia. Porque se eu confio em Deus, que é a minha rocha, que é o meu sustento, que é o meu fundamento, a minha confiança tem que ser como uma rocha. A minha confiança tem que ser verdadeira. Talvez você esteja recebendo intimidações, como eu já falei lá no começo, da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos. Mas deixa eu trazer uma palavra de conforto para o seu coração: confie nesse Deus, porque o mesmo Deus que foi ontem é hoje, e é o mesmo que será amanhã. Você não precisa desconfiar achando que Deus vai mudar. Deus não muda. Deus queria que Neemias estabelecesse um alvo. Neemias estabeleceu, e ele prosseguiu e terminou a reconstrução dos muros. E ele falou: eu não vou me importar com as intimidações. E por que o mesmo Deus de Neemias é o mesmo Deus que estava presente nessa história? Porque enquanto Pedro olhava para Deus, através de Jesus, ele permanecia firme. O mesmo Deus que atuou com Neemias é o mesmo Deus que atuou com Pedro, e é o mesmo Deus que você pode convidar para atuar na sua vida. O mesmo Deus que fez todas essas coisas, que sustentou através da confiança, da segurança, é o mesmo Deus que você está vindo buscar neste lugar. E olha só, que é uma notícia boa: hoje você tem livre acesso através do sangue de Cristo. E Ele enviou o Espírito Santo. Você não estará confiando nele, pois você estará distraído com as coisas deste mundo. Prosseguindo, meus irmãos, Deus tem uma boa obra. E essa que é a grande notícia. Essa é a grande notícia. Porque você não está reconstruindo sozinho. Lembra que eu falei no começo que infelizmente a humanidade, cada dia que passa, ela tem se tornado mais autossuficiente.
ela tem feito e criado coisas para se autossatisfazerem, para se auto-elevarem, para mostrarem o quão boa ela é, o quão importante e inteligente ela é. Deixa eu te falar, nada disso importa, porque quem começou a boa obra, isso está em Filipenses 1,6, como eu citei, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, Paulo dizendo para a igreja, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a reconstruir os muros foi Deus, através da vida de Neemias. Agora deixa eu te perguntar, você tem confiado em Deus a ponto de deixar Ele completar a boa obra em sua vida? Talvez esse seja o diagnóstico em sua vida. Talvez seja por isso que você esteja olhando para as outras coisas tão distraídos, até tropeçando às vezes não, muitas vezes, porque você não tem entendido e tem fincado isso no seu coração, de que aquele que começou a boa obra, olha, não, Paulo não está dizendo, eu que comecei a boa obra, agora estou passando para Deus e Ele vai continuar, não, aquele que começou a boa obra. Você não é autossuficiente, eu não sou, nós não somos autossuficientes, mas nós temos um Deus, ao qual nós podemos confiar, nos apegarmos, e nos esquecermos dos ventos, nos esquecermos das tempestades, e focarmos na reconstrução do nosso muro. E eu não quero que você esqueça os seus problemas a ponto de não querer tratá-los, mas eu quero que você confie em Deus para que através dessa confiança você possa tratar os problemas. Você não vai sair daqui fazendo assim agora, bom, está tudo bem, nada está acontecendo, mas está acontecendo, meu irmão, eu sei que está acontecendo. Eu sei que a sua vida tem problemas, eu sei que você passa dificuldades, eu não quero que você esqueça isso, mas eu quero que você entenda, que alguém começou a reconstruir o muro da sua vida, e essa pessoa é Deus, e ela é fiel, Ele é justo, para continuar essa boa obra em você, e não vão ser problemas que você vai tentar resolver, mas vão ser problemas que você vai falar assim, Deus, eu confio em quem o Senhor é, eu confio que o Senhor é inabalável, eu confio que o Senhor é o mesmo Deus, que ajudou Neemias na reconstrução, eu acredito que o Senhor é o mesmo Deus, que através de Jesus, quando Pedro olhava para ele, ele andava sobre as águas, então através de ti, contigo, do seu lado, dado a mão a você, eu vou poder passar por esses problemas. Meus irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, diz Jesus. A gente precisa entender uma coisa, que confiar em Deus não é esquecer problema, mas também não é viver inseguro, achando que a qualquer momento vai dar tudo errado, achando que a sua vida não vai dar certo, que a sua vida não avança, tentando fazer pela sua vontade. Confiar em Deus é equilíbrio. Quando você confia em Deus, você vive em equilíbrio, porque você não esquece dos problemas, e muito menos acha que você tem que resolvê-los, mas você sabe que Deus está ao seu lado. Amém? Meus irmãos, coloquem-se de pé, eu quero convidar o ministério de louvor que vem à frente, e nós vamos cantar a música Ele Me Ama, porque eu acredito que essa música ela tem algo muito especial, porque esse amor de Cristo na cruz por nós, é um amor que pode gerar uma confiança, porque eu quero te falar uma coisa, como é possível Deus enviar o seu Filho para morrer numa cruz por nós, e nós não confiarmos nesse Deus? É impossível. É impossível você sair daqui sem uma confiança forte nesse Deus. Não uma confiança, como eu falei, que vai fazer você esquecer os problemas ou achar que você tem que resolvê-los, mas é uma confiança que vai fazer com que você caminhe ao lado de Deus, dizendo, o Senhor me ama, por isso eu confio em Ti. Deus, eu estou passando por esses problemas, mas o Senhor me ama, o Senhor sabe o que é melhor para mim, e eu confio em Ti. Deus, os muros ainda precisam ser terminados, eu preciso continuar para terminar, mas o mundo tem me dado tantas intimidações que eu acho que eu não vou conseguir. Meu irmão, você vai conseguir, não pela sua força, e nem se esquecendo do mundo, mas confiando no Deus, e fazendo a oração que Neemias fez, fortaleça as minhas mãos, para que eu possa acabar com essa reconstrução, para que eu possa terminá-la, para que eu possa avançar e cumprir o meu propósito aqui na terra. Se você estiver inseguro,
Que o Senhor traga segurança ao seu coração essa noite. Não porque você é autossuficiente, mas porque Ele é fiel e justo. E antes de nós cantarmos essa canção, eu quero ler uma passagem que está em Salmos 37, versículo 3. Confio no Senhor e faço bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Confiança traz segurança. Confiança em Deus traz segurança. Para que você possa terminar essa reconstrução. Para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para que os ventos não sejam capazes de tirar a sua atenção. Mas para você entender essa confiança, você precisa entender que Ele te ama a ponto de enviar o seu Filho para morrer numa cruz por mim, por você e por todos nós. É impossível não confiar num Deus desse. É impossível. É impossível você sair daqui sem uma confiança num Deus que enviou o seu próprio Filho, que se fez homem, que passou pelas mesmas tentações que as nossas. É impossível você não confiar nesse Deus. Por isso a gente vai cantar o refrão. E quando a gente finalizar esse refrão, você que estará na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, e você que quer iniciar uma campanha, você pode vir à frente, pegar esse papel, para que você inicie uma campanha de confiança. Uma campanha que você fala assim: Deus, eu não estou aqui fazendo uma corrente, mas estou aqui declarando que durante 7 semanas e pelo resto da minha vida, eu vou confiar no Senhor. Você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha, você que quer começar essa campanha, você que quer iniciar uma campanha de confiança total em Deus, você pode vir à frente durante essa canção. Convido o Ministério de Intercessão para vir à frente, os presbíteros que estiverem aqui, e você pode vir pedir essa oração, declarando, colocando no altar a confiança, não em você, mas uma confiança em Deus. E você que ficar no seu lugar, você pode adorar ao Deus. Me
graça, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Meu irmão, não se renda às tentações. Não se renda às tentações do inimigo, meu irmão. Não se renda. Não olhe para os ventos, não olhe para a tempestade. Você tem uma construção, você tem uma reconstrução, você é um reconstrutor de muros. Mas para isso você não pode olhar para os inimigos. Você não pode dar atenção para eles. Por isso confie nesse amor. É o amor que lança fora o medo, é o amor que lança fora a desconfiança. Se apegue a esse amor de Deus no seu coração para que você possa aprender a confiar. Não menos a cada dia, mas a cada dia mais. Senhor, que nós possamos nos apegar nesse amor que é o Senhor, Pai. Nesse amor que se revelou como Cristo em nosso coração. Que o seu amor, ó Pai, possa lançar fora o medo, possa lançar fora a desconfiança, possa lançar fora todo o medo, ó Pai, de não terminar essa obra. E que nós sejamos como Neemias, que não se preocupou, que não tirou o seu foco, mas confiou e fez uma oração pedindo que fortaleça a minha mão. Que essa seja a nossa oração, Pai. Nós confiamos em Ti, por isso fortaleça as nossas mãos para continuarmos, para terminarmos algo que o Senhor começou em nós, Pai. E nós temos certeza que não terminaremos isso sozinho, mas terminaremos com o Senhor ao nosso lado, vivendo, ó Pai, o Senhor, respirando o Senhor, com o Espírito Santo nos consolando dia após dia. Por isso, Pai, fortaleça as nossas mãos, para que possamos ter confiança em Ti, que possamos aprender a confiar, pois a Sua palavra nos Salmos diz que quem confia vive em segurança, não afastado dos problemas, mas seguro no Senhor, Pai. Que possamos confiar e sairmos daqui, ó Pai, confiantes, não em nós, mas que o Senhor tem algo preparado para nós, e que essa reconstrução seja recheada de confiança, que não possamos nos distrair como Pedro se distraiu, Pai. Que possamos permanecer fixo com os nossos olhos no Seu amor, em Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua semana, que você aprenda a confiar nesse amor, que esse amor vai lançar toda a desconfiança fora e todo o medo. Deus abençoe, meus irmãos.